glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, hoje é domingo, 28 de setembro de 2025 e estou gravando aqui para vocês, e evidentemente para mim também, a meditação do Evangelho de hoje, que está lá em Lucas 16, versículos do 19 ao 31. Vou repetir para você pegar aí, porque eu não vou ler o Evangelho aqui, né? Vou fazer só a meditação. Lucas 16, versículos do 19 ao 31. E o tema que eu escolhi para essa meditação é: o inferno existe. Pode parecer um pouco assustador, mas nós católicos, cristãos de uma maneira geral, precisamos tomar essa consciência, né, da existência do inferno. Mas vamos à nossa meditação. Se você leu a palavra, você já percebeu que é uma palavra muito conhecida, né, que conta ali uma parábola, né, de um homem rico, né, que dava festas esplendorosas, se vestia com as mais finas roupas, e também de um homem pobre que ficava ali na porta tentando pegar os restos, né, de comida para se alimentar, né? Então ambos morreram, o homem rico foi para o inferno, o homem pobre foi para o seio de Abraão, ou seja, foi para o céu. Mas nós precisamos entender o seguinte, meus caros: aqui neste Evangelho não estamos falando necessariamente de vida financeira. Aqui não se trata de ser rico ou pobre financeiramente. A palavra de Deus não está dizendo que todo rico vai para o inferno e que todo pobre vai para o céu. Não é disso que se trata aqui. E a gente precisa tomar um cuidado para nós não demonizarmos os ricos, né? Tem um pessoal aí, né, da sociedade que adora pintar os ricos como demônios, né? Não, somos todos filhos de Deus, né? E digo mais, ainda bem que existem pessoas ricas, né? Porque são elas que criam as empresas, né? E consequentemente as empresas geram os empregos, né, que sustentam as famílias, que fazem a economia do país girar, que produz riqueza, que produz prosperidade. Tudo isso, evidentemente, pela graça e pela bondade de Deus, né? Nós não estamos aqui também querendo colocar as pessoas ricas como deuses, né? Mas nós vamos ver, perdão, nós vamos ver um pouco mais para frente nessa meditação que Deus usa muito das pessoas ricas, né, também. Então, o problema apontado aqui no Evangelho, o grande problema, é quando o dinheiro passa a ser o Deus das pessoas. O dinheiro não pode ser o Senhor de ninguém, né? E como é que se dá essa relação de servo e senhor? É muito simples, né? O senhor é aquele que dita as normas, que dita as regras que o servo precisa cumprir, né? Então nós que somos católicos, que somos cristãos, né, nós temos um Senhor, né, Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso, e seu Filho Jesus Cristo com o Espírito Santo, que designou uma forma de viver, que designou preceitos e mandamentos para que nós possamos cumpri-lo, para que isso sim seja agradável ao seu coração. Então, quando um cristão ele faz do dinheiro o seu senhor, fatalmente ele vai se esquecer desses mandamentos do verdadeiro Senhor, né? Esse Senhor que com tanta bondade permitiu que ele fosse rico, né? Então, quando Deus permite que uma pessoa seja rica, Deus não quer que a pessoa
se esqueça dos mandamentos, se esqueça dos preceitos, né? Se esqueça de que é uma dádiva, é uma graça de Deus ser bem-sucedido, mas que isso é para ser compartilhado com outras pessoas, isso é para gerar, para levantar as pessoas, para devolver a dignidade das pessoas, né? Dando emprego para essas pessoas, né? Ajudando a sustentar a família dessas pessoas, enfim. Então, quando Deus faz um cristão rico, quando Deus permite que um cristão seja rico, é para isso, é para que ele para que ele faça com que essa riqueza seja respingada, né, vamos dizer dessa forma, também nas outras pessoas. E esse homem rico do Evangelho, ele teve a oportunidade de ser caridoso, de ser prestativo. Bastava que ele acolhesse Lázaro e matasse a sua fome. Bastava então que ele desse um pouco de dignidade para Lázaro. E quando um cristão esquece dos mandamentos, evidentemente ele não vai cumpri-los, né? Ele passa a ser o seu próprio Senhor, ele passa a decidir o que é certo e o que é errado. O Papa Leão, essa semana, ele nos ensinou que a prioridade dele é o Evangelho e não resolver os problemas do mundo. Vou repetir, abre aspas para o Papa Leão. A minha prioridade é o Evangelho e não resolver os problemas do mundo. Fecha aspas. E o Papa tem razão. É utopia pensar que consertaremos o mundo. Porque o próprio Jesus nos afirma que pobres nós sempre teremos conosco, sempre teríamos conosco. Jesus afirma isso no Evangelho. Mas o que o Senhor espera de nós, então? O Senhor espera de nós que quando tivermos a oportunidade, que jamais deixemos de socorrer um pobre em apuros, que nós saibamos partilhar os nossos dons generosamente, porque se nós temos esses dons, foi Deus quem nos deu. Vou repetir aqui, meus queridos, não é pecado ser rico, não é pecado ser bem-sucedido. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu alguns exemplos através dos santos. A igreja tem vários santos que foram ricos. Vou citar aqui apenas dois. Santa Rita de Cássia, que é conhecida como a padroeira dos endividados, e recentemente São Carlo Acutis, aquele jovem, né, que morreu com 15 anos, morreu com leucemia, que saía alimentando os moradores de rua, né, que evangelizava através da internet, né? Então, esses dois exemplos que eu citei, Santa Rita e São Carlo Acutis, eles davam assistência aos pobres que estavam próximos a eles, né? Pessoas que Deus certamente colocou no caminho deles, né? Para santificá-los, evidentemente, mas para a honra e glória do próprio nome do Senhor, né? Porque quando um milagre, um prodígio acontece, é a Deus que devemos dar honra e glória, não é mérito nosso, né? É graça, é pura graça de Deus. Mas voltando ao Evangelho, o homem rico, ele não vai para o inferno porque ele era rico. Ele vai para o inferno porque ele recusou voluntariamente a graça de Deus. Vamos ver aqui no Catecismo da Igreja, eu vou ler para vocês aqui, o que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina sobre o inferno. Olha o conceito de inferno que nos dá a Igreja. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra o próximo ou contra nós mesmos. E aí o Catecismo vai citar aqui o Evangelho de João, né? Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. E a igreja continua dizendo, né? Fecha aspas aqui para João. Nosso Senhor nos adverte de que seremos separados dele
se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos, que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria ação livre. E é esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa com a palavra inferno. E aqui, esse é o capítulo 1033 do Catecismo da Igreja. Então, resumindo, perceba que o inferno é um estado de autoexclusão. Olha para você ver. Não é Deus que me criou lá e falou, o Vinícius vai para o inferno e fulano vai para o céu. Não. Eu me auto-excluo da graça de Deus. Eu é que faço escolhas erradas que vão me afastar de Deus por toda a eternidade. Né? Então, a alma que morre em pecado mortal sem arrependimento, e evidentemente, né? Se ele não arrependeu, ele também não se confessou, né? Então essa alma vai diretamente para o inferno, né? Porque na hora da nossa morte, a gente tem esse encontro com Jesus e já do nosso julgamento particular. Bom, e aí você pode me perguntar, mas o que é um pecado mortal? Pecado mortal é uma ofensa grave feita de forma consciente, ou seja, você sabe que você está errado, você sabe que aquilo é pecado, e de forma voluntária. Você que quis fazer, não teve nenhuma interferência externa, não teve ninguém te coagindo, ninguém te pressionou para fazer aquilo, né? E o que é uma ofensa grave? É uma ofensa a um dos 10 mandamentos, né? Então, por exemplo, honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe não honrar pai e mãe é um pecado gravíssimo, né? Então, quando você desrespeita um pai ou uma mãe, é muito mais grave, tem muito mais peso diante de Deus do que quando você desrespeita, por exemplo, um colega de trabalho. Se você xinga o seu pai ou a sua mãe, é muito mais grave do que você xingar um colega de trabalho, né? Então, por que eu estou passando esses conceitos aqui para vocês? Porque o homem rico lá do Evangelho, né, quando ele está lá no inferno, ele pede a Abraão, Abraão, vá lá na minha casa, fala com meu pai, com meus irmãos, para que eles mudem de vida, para eles não virem para cá também. E o que Abraão responde? Eles têm Moisés e têm os profetas, ou seja, eles ainda têm chance de se salvar ouvindo alguém falar e mudando de vida, se arrependendo e mudando de vida. Então, olha para vocês verem, o homem rico possivelmente teve essa chance, né? Possivelmente ele ouviu alguma pregação, ele ouviu alguém falando, né? Mas quando o dinheiro se torna o Senhor, o nosso Senhor, né? Nós ficamos cegos, ficamos surdos, e aí a gente já não consegue enxergar mais nenhuma lei de nenhum outro Senhor. Nós nos tornamos deuses de nós mesmos. E se eu me torno Deus de mim mesmo, eu vou viver de qualquer jeito, eu vou viver do jeito que me dá prazer, mesmo que para isso eu tenha que ofender ao Deus verdadeiro e todo-poderoso, Criador do céu e da terra, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Então, meus irmãos, para finalizar, um coração fechado em si mesmo, em suas convicções e em sua própria doutrina é uma presa fácil para o demônio. Isso aí nós chamamos de orgulho, né? Uma pessoa que acha que não tem que mudar, né? Que não acredita em nada, que não precisa de Deus, que não precisa dos outros, que não tem que ajudar os outros, né? Isso aí nós chamamos de orgulho, né? A pessoa ela é totalmente fechada à ação do Espírito Santo, é totalmente fechada à graça de Deus. Isso é um pecado muito grave, né? Porque Deus dá amor
de forma abundante, Deus derrama sobre nós o amor, né? E a gente recusa o amor, né? Então essa indiferença, essa frieza pode nos levar para o inferno, tá? E para finalizar, tem um santo que diz, né, não me lembro agora se é Santo Agostinho, né? Tem um santo que diz que a pior sensação do inferno é o remorso, porque a pessoa que está no inferno, né? Aí é uma revelação privada, né? Que possivelmente Deus fez para ele. Uma pessoa que está no inferno, ela tem a consciência de que ela foi alertada, de que ela foi prevenida, e mesmo assim ela não mudou de vida, né? Então, meus queridos, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, né? Para que nós nos convertamos, né? Mudemos de vida enquanto ainda há tempo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um bom domingo para todos.